Joca, meu nome é Ubirajã e eu estou muito feliz de estar aqui de volta gravando histórias urbanas. É o seguinte, dessa vez eu vou contar a história do surgimento de São Paulo. E aí eu estava assim ansioso para contar a história de São Paulo. Uma, porque eu nasci na cidade de São Paulo. E outra, que eu passei a minha infância no Tatuapé, ali em São Paulo. Todo mundo sabe que a cidade de São Paulo surgiu ali no pátio do colégio. Mas não é bem assim, né? Em 1532, eu estou com a minha colinha aqui no computador, porque a gente precisa, né, ter uma sequência lógica, senão o jesuíta Padre Manuel da Nóbrega, ele fundou a Vila de São Vicente. Isso após 32 anos do descobrimento do Brasil. A missão do padre jesuíta era desbravar toda a mata brasileira, catequizar todos os índios do território brasileiro. E o padre Manuel da Nóbrega, ele trouxe os índios aqui para a parte mais alta, exatamente para isso, para facilitar o alimento e para catequizar longe da influência do homem branco, e que já habitavam a região litorânea e desde a época do descobrimento. Portanto, ele transferiu os índios de sua tutela aqui para a parte do Planalto, né? Chegando aqui no Planalto, ele encontrou João Ramalho. Vocês já ouviram falar em João Ramalho? João Ramalho, Rua João Ramalho, centro de São Paulo, Perdizes, mais ou menos aquela região, tem a Rua João Ramalho, né? E aí João Ramalho, que vivia no Planalto muito antes da Vila de São Vicente ser fundada, ele casou-se com a filha do chefe da tribo da região. E ele tinha influência com os índios por causa disso. E ele fundou a Vila de Santo André da Borda do Campo. Olha só que nome comprido que era o Santo André, né? Hoje a gente só fala Santo André. Na época era a Vila de Santo André da Borda do Campo. Manuel da Nóbrega, passando por Santo André, depois de finalmente, né, atravessar toda essa Serra do Mar, resolve pedir ajuda ao João Ramalho, a influência do João Ramalho, e para desbravar novas regiões em busca de outros índios e proteger a sua tutelar, né? Seus tutelados, quer dizer. E os índios tupiniquins que viviam ali nessa região de Santo André, que era a tribo de João Ramalho, né? Que João Ramalho casou com a filha do Tupiniquim. E tinha essa grande influência, porque o chefe era sogro dele, né? Então, chefe, sogro, influência, né? Então, né? Os jesuítas, comandado por Nóbrega, né? Eu tinha outro, claro que Nóbrega não andava sozinho. Ele tinha uma comitiva enorme de padres e seminaristas, né? Trouxe um pessoal enorme. E aí todos os jesuítas comandados por Nóbrega encontraram ares frios e temperados. Eram os ares idênticos aos de Portugal, da Espanha, né? França, aquela região toda da Europa. Então ele encontrou olha só como muda as coisas, né? Como mudam. São Paulo naquela época era frio, chovia toda hora, chuviscava, né? A neblina era muito densa. Então a gente se molhava na neblina. Eu lembro quando era criança, tinha muita neblina. Eu morava no Tatuapé, né? No bairro do Tatuapé, em São Paulo. E eu lembro que a neblina era muito densa. A gente tinha que andar com cuidado, porque não conseguia quase que nem atravessar a rua, a gente não enxergava os carros. De tão densa que era a neblina. Então foi isso que cativou mais ainda
o jesuíta Padre Manuel da Nóbrega, que ele falou, pronto, né? Tô na Europa, no clima da Europa. E ele percebeu que era uma terra muito sadia, fresca, de boas águas. E do ponto de vista da segurança, a localização topográfica, aí ele saiu de Santo André, foi desbravando, foi caminhando e tal, e chegou num planalto que era o Canal, que era assim o top do lugar que ele queria, que ele tinha que ficar. Por quê? Era um lugar estratégico. Ele ficava no alto, na parte de um lado, na Baixada, porque você sabe, né? Aquela região do Pátio do Colégio é aquela região alta que tem a Praça da Sé, Pátio do Colégio, São Bento, e o resto é tudo embaixo. Rua Direita, Anhangabaú, é tudo embaixo. Então, de um lado era o rio Tamanduateí, onde hoje tem o mercado municipal, né, ali do Parque Dom Pedro. Do outro lado, o rio Anhangabaú. Hoje nem tem mais aquele rio, foi canalizado, mas tem o Vale do Anhangabaú. Então, várias tribos viviam naquela região. Uma tribo vivia do lado de cá, que era o Tamanduateí, ali na região do Parque Dom Pedro tinha uma tribo. Na região do Anhangabaú tinha outra tribo. E então, o Padre Manuel da Nóbrega, ele era muito atacado ali pelas tribos. Então ele ficava naquela região estratégica. Dali ele conseguia perceber a invasão dos índios, embora estivesse em meio às árvores, né? A floresta, porque naquela época São Paulo era só floresta, só árvore, numa colina, era colina, né, o local. E ele resolve se estabelecer, e ele construiu um barracão, porque ele tinha que realizar as missas dele, né? E a primeira missa tem aqui a figura, né? É claro que não é uma foto da época, porque naquela época não tinha, né, uma foto, mas é uma gravura, aqui vocês podem ver, da primeira missa. Como que era mais ou menos essa região, né, de São Paulo, ali do centro de São Paulo, e as outras regiões também, a região que você mora, não era muito diferente dessa figura aqui. Então, a primeira missa foi ali, foi feito o barracão, ali na região do Pátio do Colégio, onde depois foi construído o colégio, né, o primeiro colégio. Em 1554, foi construído realmente, derradeiramente, como diziam os nordestinos, o Colégio de São Bento. E a primeira igreja, né? Tinha que fazer uma igreja ali para realizar as missas e catequizar os índios da região, né? E protegê-los também dos ataques dos índios do Vale do Anhangabaú e do Tamanduateí, como eu já disse. Então, eles fizeram lá, eles construíram o colégio para catequizar os índios e construíram a igreja. Aqui, de novo. E fizeram o colégio e fizeram a igreja. Aqui vocês podem ver, para quem não conhece, aqui está a foto do pátio do colégio e ali na região da Sé, né? E a igreja não foi feita lá na Praça da Sé não, tá? Aquela igreja lá foi feita muito depois. A igreja é essa daqui, ó. Bom, como eu dizia, então, aqui no pátio do colégio foi realizada a missa da fundação da Vila de São Paulo. Aposto que vocês não sabem por que essa cidade tem o nome de São Paulo. Tá, né? Tudo bem, é o nome de um santo, né? Mas por quê? Eu vou dizer. A data da fundação de São Paulo, que é 25 de janeiro de 1554, foi celebrada a missa, né, da fundação. E esse dia, os católicos comemoram, dia 25 de janeiro,
os católicos comemoram o dia de São Paulo Apóstolo. No dia 25 de janeiro eles fundaram a vila, que na época era uma vila, e o dia de São Paulo Apóstolo. Então, por isso ficou Vila de São Paulo. Vila, não era a cidade ainda, era a vila. No pátio do colégio existe um museu. Se vocês ainda não... Minha produção está rindo, está me atrapalhando. Se vocês ainda não conhecem, eu falei uma besteira, tá? Então, se vocês ainda não conhecem, lá no pátio do colégio tem o museu, né, que abriga a primeira parede. Lá tem a primeira parede que construíram que construíram o colégio. Ainda tem a primeira parede lá, ela é toda furada, né, bem velhinha, ela tá num cristal lá, né, tá numa redoma enorme de vidro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar o museu do pátio do colégio, vocês vão ver essa parede do primeiro colégio que eles construíram na época. E a primeira igreja. A distância do litoral, o isolamento comercial e o solo inadequado ao cultivo de produtos de exportação condenou a vila a ocupar uma posição insignificante durante 2 séculos. Olha só, São Paulo era um lugar que não dava para comércio, né? Não tinha interesse nenhum. Então, durante 2 séculos, olha, 200 anos, era uma vilinha, né? Uma vilinha insignificante. Era só uma vilinha que os padres realizavam missas, catequizavam os índios, mas vilas foram se formando ao derredor. Vilas foram se formando e ali próximo, né, do pátio do colégio. E em 1681, aí sim, 1681, São Paulo foi considerada a cabeça da capitania, né, o centro da cidade, né, o centro comercial de São Paulo. E em 1711, essa vila ela foi considerada uma cidade. Aí sim nasceu a cidade de São Paulo. Embora tenha sido fundada em 1554, mas só em 1711 foi considerado uma cidade. E aí já tinha outras vilas, né, outras coisas. Então, 1711, realmente, São Paulo surgiu. É isso aí, gente. Olha, mais uma vez, eu amei contar uma história urbana. Adorei. A inauguração aqui, o início, né? O início das histórias de São Paulo, eu adorei. Em Guarulhos, eu terminei com a história de Guarulhos, com o surgimento de Guarulhos. Em São Paulo, eu comecei com o surgimento de São Paulo. É muito interessante, é muito legal saber dessas histórias, você estudar, sabe, estudar um tema e você fica conhecendo coisas assim. Depois você vai no lugar e parece que você está vendo as cenas, né? Aqui, por exemplo, eu estou colocando aqui os quadros, o que era, né? O que imagino que fosse na época, as árvores, né? As missas sendo realizadas. Você anda por aquela região que hoje é tão atribulada, tão cheia de uma multidão tremenda, tão cheia de lojas e bancos e escritórios, mas se você andar, a partir de hoje eu sei que quando você andar naquela região, você vai lembrar, você vai falar, caramba, foi aqui que tudo começou. É muito legal, muito bom. É isso aí, gente. Mais uma vez, uma história interessante. Muito obrigado por visitar o meu canal, obrigado por ficar aqui até agora, até o final da história. Não esquece de deixar
aquele like. Inscreva-se no canal, que é para você saber de novas histórias. Valeu, gente.